Bom dia, meus queridos. Chegamos no nosso final de semana, sexta-feira, dia 26/6/2020. Mais um final de semana à distância, mas seja como tem que ser, não é isso, meus queridos? Vamos lá. Primeiro, nossa frase de reflexão. Olhem direitinho o que é, certo? Frase de reflexão é o quê? Quadrilha. O que é quadrilha? Quadrilha é o quê? A união de várias pessoas. Para quê? Para comemorar com alegria e festejar o São João. Essa alegria a gente contagia um ao outro. Mas este ano, cada um comemorou São João em suas casas. Mas com muito amor no coração, certo, meus queridos? Agora vamos para a nossa chamada. Olha, nossas garotas. Muito bem. Agora, nossos rapazes. Pronto, já fizemos a nossa chamada, já falamos a nossa frase de reflexão. Agora vamos para o nosso assunto. Hoje, matemática. Página 68. Abra um livro de matemática, certo? Nosso assunto hoje é o seguinte: medidas de comprimento. O que é medidas de comprimento? Medidas de comprimento é o quê? Usar alguns componentes para medirmos o tamanho de uma porta, o tamanho da sala, ou seja, quando formos construir uma casa, os pedreiros usam alguns objetos que servem para medir. E temos o metro. Qual é o símbolo do metro? O símbolo do metro é a letra M de metro. Um metro tem 100 centímetros. E meio metro tem 50 centímetros. 50 centímetros quer dizer, o símbolo dele é CM. Aí nós temos os componentes que usamos, por exemplo, para medir as distâncias. Nós temos o metro, que são usados em lojas de materiais de construção, em lojas de tecidos, os pedreiros usam também. Também temos a trena, que é muito usado para medir. E nós temos a fita métrica. Fita métrica é isso aqui, meus queridos, olha. Fita métrica quer dizer o quê? Que as costureiras usam para fazer as roupas. Então, para medir, temos que usar a fita métrica. Só isso? Não, também temos o quê? A nossa régua. Esse é o nosso instrumento que nós podemos usar na nossa sala de aula. E vamos usar sim, certo? Essas são as medidas convencionais, que é a trena, o metro, a fita métrica, a régua. E também temos o quê? Quilômetros quadrados. Quilômetros que é o quê? A forma de medir de uma cidade para outra a distâncias. Se mede em quilômetro. E o símbolo do quilômetro é km. Certo? Um quilômetro, ele tem 1000 metros. Essas são as nossas formas de medidas convencionais. Agora nós temos as medidas não convencionais, que são o quê? Palmo e o tamanho do nosso pé. Esses dois instrumentos também podemos usar para fazer medições, certo, meus queridos? Então, medidas de comprimentos nada mais é usar alguns objetos para fazer essas medidas. Esse nosso assunto sobre medidas de comprimento é só para vocês terem uma ideia. Na próxima aula, Tia explica a atividade. Agora, vamos para a nossa segunda aula. Nossa segunda aula é de quê? De ciências. Ciências, abram na página 42. Página 42 é onde tem o assunto que Tia explicou. 42, 43, vamos lá, até a 46. Foi o assunto sobre os animais. Hoje Tia vai orientar vocês nas atividades que são página 47, 48 e 49. Abram o livro na página 47. Vamos lá?
Tia vai ler para vocês. O primeiro, observe a imagem abaixo dos restos de um animal morto encontrado e responda. Esta imagem, observe. Essa imagem é o que? É do crânio e uma coluna de um animal. Letra A, por que esse animal é considerado vertebrado? É porque ele tem osso ou porque ele não tem osso? É porque ele tem o crânio e a coluna vertebral ou porque não tem? Letra B, a qual grupo pertence esse animal? Você vai dizer se ele pertence aos grupos dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos, das aves, certo, meus queridos? Letra C, cite características, cite a qualidade deles. O quê? Se eles têm o corpo coberto de pelo, se ele tem o corpo coberto de penas, então você vai observar, ou de escama, ou você vai observar e responder. Número 2, você vai marcar para as frases V, se elas estiverem corretas, e F, se elas estiverem erradas. Tia vai ler a primeira para vocês. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados, quer dizer, eles possuem crânio e colunas vertebral, todos eles? Sim, meus queridos, então a primeira frase é letra V, porque todos possuem coluna vertebral, quer dizer, o que sustenta o seu corpo, e o crânio, que é a cabeça, certo? Vamos para o número 3. Número 3. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Ou seja, nesse quadradinho lilás tem informações que você vai ler e vai pensar. E abaixo vai responder qual animal, que animal sou eu? Ou seja, após você ler as informações, você vai decidir e responder qual animal. Certo, meus queridos? Vamos para a página 48. Na página 48 nós temos o quarto. Numere os animais de acordo com o grupo a cada um pertence. Você vai... Aqui temos o número 1, mamífero, número 2, ave, número 3, répteis, número 4, anfíbio, número 5, peixes. Se você tem dúvida, olha no texto. Vamos lá? Número 1 é um pinguim. A primeira... número 1 não. A primeira imagem, a primeira figura, ela é um pinguim. Aí eu pergunto para você, o pinguim, ele é o quê? Um mamífero ou uma ave? O pinguim tem pena ou não tem penas? Então, o pinguim é uma ave, certo? Então, onde tem o desenho do pinguim, dentro da bolinha, você vai colocar o número 2. E os outros você vai completar. Abaixo dessas imagens, nós temos uma pergunta. Quais características os animais representados acima possuem em comum? Quer dizer, o que todos eles possuem? Todos possuem penas? Todos possuem uma coluna vertebral? Vamos pensar. Ou todos possuem o quê? São mamíferos? Vejam aí o que todos têm. Essa palavra em comum quer dizer que todos têm. Vamos para o número 5. O número 5 diz o seguinte: de acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. Ou seja, tem essa imagem, é um processo que está sendo realizado. Observe o primeiro até o último. E você vai responder: o que está acontecendo nessa imagem? É um processo. Ele está havendo uma transformação. Processo quer dizer uma transformação de pequenininho para grande, de jovem para adulto, certo? Observe. Letra B. Qual grupo de animais possui essas características? Ou seja, esse animal adulto, ele pertence ao quê? Ao grupo dos mamíferos, dos anfíbios, das aves. Você vai saber a qual grupo ele pertence. Letra C. Qual o motivo esses animais realizam essa ação? Por que acontece esse processo de quando ele é pequeno, acontece alguma coisa para que ele se torne adulto? Ele sai de um lugar para sobreviver em outro. Certo, meus queridos? Preste bem atenção. Se você olhar direitinho, você vai perceber já do início. Começa com um óvulo,
depois ele tá pequenininho, ele vai crescendo, quando ele tá adulto, acontece alguma coisa e ele se transforma. Ele muda tanto o habitat dele quanto o corpo. Então você vai observar e responder, certo? Tá muito bom esse assunto, meus lindos. Vamos para a página 49. Nós temos o seguinte no número 6. Ilustre seguindo as indicações abaixo. Letra A, um mamífero que vive na água. Se você prestou atenção no vídeo anterior, quando te explicou o assunto, você vai saber qual é o mamífero que vive na água. Nós temos o que? 3 mamíferos que vivem na água. Você vai fazer o seguinte, você vai desenhar apenas um, certo? Um mamífero. Agora pense direitinho. Letra B. Um animal que tem asas, mas não sabe voar. Ele não consegue voar. Ele é o quê? Tem penas, ele tem as asas, ou seja, tem as 2 asas, mas ele não consegue voar, certo? Então você vai prestar atenção, nós temos duas aves que têm penas, tem as 2 asas, tem o corpo coberto de pena, mas não consegue voar. Então nós temos 2. Você vai escolher um deles e desenhar. Ilustrar quer dizer desenhar. Ok, meus queridos, esse assunto está muito bom e façam com carinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, leia o texto. Se não conseguir, mesmo assim, após ler o texto, continuar com as dúvidas, vocês me liguem e eu ajudarei, certo, meus queridos? Agora, como estamos terminando a nossa aula, sexta-feira, tia deseja a todos vocês, com todo o carinho, um bom final de semana. Divirtam, façam as suas atividades com carinho, sempre lendo, meus queridos. Mais uma coisa, agora a tia vai sempre passar apenas uma atividade, todos os dias, vai explicar um assunto e passar uma atividade, explica 2 assuntos e passa uma atividade, mas vocês têm que estudar também a nossa tabuada. Não podemos esquecer da nossa tabuada. Ok, meus queridos? Não podemos ficar ela só guardadinha não, tá? Temos que fazer a nossa atividade e estudar um pouquinho de tabuada. Um beijo grande, bom final de semana e se cuidem.